Produtividade no trabalho é a relação direta entre a quantidade produzida de determinado produto ou serviço dividido pelos recursos necessários para sua fabricação, sua confecção. Portanto, o desafio da produtividade é hoje entregar mais, usando menos, sem comprometer, claro, a qualidade. Mas será que isso é possível? Produtividade, assunto da nossa coluna Emprego e Renda de hoje. Para conversar com a gente hoje sobre produtividade, eu recebo aqui no estúdio do Jornal Minas Primeira Edição a Cleusa Pimenta, que é especialista em gestão de pessoas. Não é isso, Cleusa? Isso mesmo. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão interessante e importante para os profissionais contemporâneos. Pois é, e quem está em casa pode participar, como sempre, com a gente dessa conversa. É só enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp, 31983625628. Cleusa, então vamos falar essa questão. Olha, produtividade no trabalho. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte: a gente tem que produzir mais, gastando menos e produzir até melhor, né? Isto. Como é que a gente faz isso, Cleusa? Olha, primeiro, parece uma equação complicada. É bastante complexo, porque primeiro a gente tem que entender que se ocupar não é produzir. Às vezes o profissional fica o dia inteiro se ocupado, o tempo inteiro ocupado e não produz nada. Então a gente tem que entender, produtividade é você fazer o que é necessário dentro de um tempo pré-estabelecido, cumprindo as suas metas. Então, se uma empresa está com todos os seus funcionários ocupados, mas está com um problema de produtividade, tem um problema aí nessa empresa de gestão. Tem um gap, porque assim, é muito fácil a gente se ocupar. E hoje as redes sociais fazem isso com muita competência. A gente entra para fazer uma pesquisa de um tema e de repente você se vê sendo levado, até perdido, no meio de tantas informações. Então, os aplicativos, as mídias, a gente se perde muito e mantém-se ocupado o tempo inteiro sem produzir. Ô Cleusa, e para a gente aumentar essa produtividade no trabalho, tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Por exemplo, a gente tem a questão dos softwares colaborativos, né? Que é aquela forma de trocar documento de forma ágil, permitindo que todos da equipe expressem opiniões, comentem e editem o trabalho em tempo real. Quer dizer, isso ajuda a melhorar a produtividade quando você tem uma coisa que é mais participativa, mais colaborativa. Em que ponto que isso melhora a produtividade? Sim, as redes sociais, ou seja, todas as ferramentas de gestão, elas sempre vão melhorar a produtividade. Mas não basta só ferramenta. Ótimo. A pessoa tem que entender que ela também tem que ser produtiva. Então, o primeiro passo, eu oriento o seguinte: faça a lista de tarefas prioritárias. E não é fazer uma lista assim de 50, 70 itens. O que realmente você não pode deixar de fazer? Uma coisa bem objetiva. Prioridade. Pois é, então se a pessoa, vamos supor, analisar, a gente pensar na inovação, ao inovar nos processos, por exemplo. Para inovar nos processos, que é isso que você está falando, a gente tem que, por exemplo, analisar, procurar os gargalos e os desperdícios. Quer dizer, isso faz parte desse diagnóstico que você está falando aí para tornar tudo mais eficiente. Sim, os processos bem estruturados, eles vão ajudar e muito. E isso é função da organização. Mas o funcionário também, não basta ter só processos bem organizados, não basta só ele ter ferramentas atualizadas, ele também tem que ser uma pessoa organizada. Ótimo. Porque senão ele se perde no meio da bagunça e a organização é fundamental para você aumentar a produtividade. Ótimo, Cleusa. Muito obrigada por sua presença e participação hoje aqui no Jornal Minas. A gente aprendeu que produtividade precisa de pessoas, processo e produto. Exatamente. Pessoas, processo e produto. E buscando sempre oferecer o seu melhor naquilo que realmente é importante, naquela tarefa que você tem que entregar com prioridade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês. Boa tarde a todos.